Olá, empreendedor! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Meu Negócio, o podcast do empreendedor inteligente. Eu sou Felipe Costa e, como você sabe, toda vez eu trago aqui nesse podcast uma história de superação, uma história de inspiração. História de pessoas que movimentam o ramo do empreendedorismo e que fazem das dificuldades motivação, degrau na escada do sucesso. Hoje vocês vão conhecer a história de Jennifer Moraes. A Jennifer, ela é fundadora da empresa Votri Consórcios e Soluções Financeiras. Além disso, ela também é mãe do Lohan, uma criança que vocês vão hoje saber um pouco mais sobre filhos atípicos. Casada com o Felipe, cristã, empreendedora, madrinha da ONG Projeto Nova Terra. E além disso, ela também está fundando uma ONG Aurora. A ONG Aurora é para mãe de crianças atípicas, que no decorrer do programa vocês vão ter mais informações. Então acompanhe com a gente hoje que você vai descobrir uma trajetória de uma mulher que é impressionante e que descobriu força nela para fazer das dificuldades superação para transformar a vida de muitas mulheres por aí. Jennifer, seja muito bem-vinda ao projeto Meu Negócio. É um prazer te receber aqui hoje. Conta para mim, por favor, como é que você foi picada pela veia do empreendedorismo? Primeiramente, né, ótima tarde, obrigada. E, nossa, fiquei muito feliz aí pelo que você falou de mim, né? Eu sei que a gente fica tão lisonjeada, né, quando as pessoas falam algo que realmente que a pessoa demonstra que vê a gente de uma forma muito melhor do que a gente mesmo se enxerga. Então, isso é muito maravilhoso, muito obrigada. Imagina. Amigo, vamos lá. A minha história com o empreendedorismo aconteceu de uma forma muito cedo, mas durante um período, né, teve alguns obstáculos, mas desde que eu sou pequenininha, né, sou grande hoje, mas eu já fui pequena um dia. Então eu, quando criança, de altura, só pra pessoa saber. 1,78. Sou super alta. Quase 1,80 m. Vestiu o salto, vai para... Eu tô, né? Estou com salto, acho, 10. Hoje eu estou com 85. 1,90 m, pensa, gente. E daí, amigo, desde pequena, assim, eu sempre vi a minha mãe, a minha avó. Minha mãe, por mais sempre trabalhou de forma CLT, ela sempre fazia alguma coisinha pra arrecadar algum recurso. Então, ela vendia lingerie, vendia Avon, sempre vendia. A minha avó sempre foi costureira. Então, assim, eu sempre vi as mulheres, inclusive, da nossa família. O meu avô vende algodão doce. Então, eu sempre vi, assim, as mulheres sempre à frente disso, trabalhando, buscando trazer recurso financeiro. Então, eu via que se a gente quisesse dinheiro, a gente fazia algo para conseguir. Então, para mim, isso foi muito claro por muito tempo. E daí, desde pequena, assim, a minha mãe sempre me incentivou. Então, eu lembro, assim, que quando eu era pequenininha, a minha mãe fazia geladinho. Uhum. Ela ia trabalhar, ela fazia geladinho pra gente vender aquele recurso que a gente vendia do geladinho, a gente tinha dinheiro pra comprar o pão, pra comprar um docinho na vendinha, sabe? Enquanto ela tava trabalhando. Então, ela não tinha essa preocupação, meu Deus, será que eles vão ter que comer? A própria venda do geladinho, ela já falava, isso aqui é pra vocês comprar. Então, a mortandela, o pãozinho de vocês. Então, eu cresci sabendo disso. Então, isso, assim, pra mim foi muito... um divisor de águas. Mas, o que acontece? Quando a gente é criança, a gente tem muitos sonhos. Eu não sei qual que era o teu sonho quando você era criança. O meu era ser modelo. O meu era ser veterinário. Veterinário. E o que acontece com o passar do tempo? A gente deixa de sonhar. A gente começa a achar que tudo é impossível. Uhum. E eu fui realmente, né? Nossa, sonhava em ir para Milão, ir para Paris. Nossa, era meu sonho. Eu falava desde pequena. Porque eu vou andar de BMW. Minha avó falava, menina, cuidado, porque os ricos não vão entrar no céu. Para de ser dinheirista. E infelizmente isso começa realmente a minar, né? Apesar de eu não ligar tanto porque minha avó falava, porque eu tinha muito isso no meu coração, mas a minha realidade começou a me jogar pra baixo. Eu tinha muitos sonhos, mas aqueles sonhos começaram a não fazer mais sentido pra realidade que eu vivia. Uhum. Então eu via todo mundo andando de ônibus. Como que eu cresci falando que ia ter uma BMW, que ia ter uma Ferrari? Chegou uma hora que eu falava, não, eu vou andar de ônibus. Entendeu? Sim. Então, com o passar do tempo, eu deixei de ter esse sonho. Embora e deixei de querer empreender tanto, assim, comecei a trabalhar no CLT. Então, eu lembro, assim, que chegou um momento na minha vida com 21 anos que eu achei que eu tinha vencido, assim, literalmente na vida. Que foi quando eu tirei minha carteira, comprei meu carro. E quando eu comprei minha casa, pela Minha Casa Minha Vida, lá em Piraquara, porque era bem distante daqui de Como, mas era onde eu consegui. Então, você ia no banco, onde liberava pra você, liberou pra você na Fazenda do Rio Grande, liberou pra você em Piraquara. Era longe de toda a minha família, mas, cara, era minha casa, era meu sonho. Então, eu fui e comprei. Então, ali... CLT. Então, mas ali, eu cheguei num momento, tipo assim, nossa, tô bem sucedida. Dentro da realidade que eu vivia. Certo. Porque eu era a primeira da família que tinha o carro, eu fui a primeira da família que tirei a carteira, fui a primeira da família que adquiriu a casa.
Entendeu? E por muito tempo eu me vi muito bem sucedida. Não que eu não era, porque realmente, dentro de cada momento da nossa vida, a gente tem nossas alegrias e realmente os momentos de alegria de você dizer, nossa, sou bem sucedida. Mas tudo tem que ser assim, ó, conquistei agora. Qual que vai ser a próxima coisa? E ali não, ali eu tinha estacionado. Falei, não, conquistei o que eu tinha pra conquistar. Eu nem vi que eu era. Esse é o auge. Esse é o auge. E dependendo de onde você vive, qual é a sua realidade familiar, você nem acredita que você é capaz de ter algo a mais. Né? Sim, o ambiente influencia demais, gente. Totalmente. E ainda mais, como você falou, quando é criança, você escuta uma coisa dessa, vai pensar o quê? Eu não quero ser rico? Não, Deus me livre, eu quero ir pro céu. E realmente eu tinha medo. Por mais que eu não levava tanto em consideração quando eu era pequenininha, mas quando eu comecei a crescer, realmente comecei a pensar, nossa, é verdade. Se eu começar a achar que todo rico é metido, que todo rico não presta, né? E daí também teve várias outras dinâmicas familiares, né? Que a gente vai escutando uma coisa, escutando outra, e a gente vai criando realmente todo um triplex na nossa mente negativo. Vai criando crenças, né? Crenças limitantes que vão impedindo a gente de chegar. São limitantes porque te limitam. Eu lembro assim que tudo começou a mudar. Quando um dia eu saí do CLT, fui trabalhar no salão de beleza, que é o Torrington, lá no Patibatel. Mas pera, deixa eu te fazer uma pergunta antes. O que fez você largar o CLT? Porque fui mandada embora. Foi isso. É impressionante. Até hoje é difícil. Eu ainda não cheguei nessa pessoa nas entrevistas aqui. Alguém que fala assim, não, eu pedi a conta e fui trabalhar PJ. Geralmente são situações como essa. A gente não escolhe empreender. Acaba que a vida vai levando a gente pra isso. Exatamente. A vida que diz pra você, olha, minha filha, ou você faz alguma coisa ou vai dar ruim. Então, assim, eu lembro que quando eu fui mandada embora, por mim, eu digo pra você, eu ia ficar naquele trabalho pro resto da minha vida. Porque eu amava trabalhar lá. Então, assim, dentro do que as pessoas recebiam na época, eu recebia muito bem, porque eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, muito focada. Então, assim, eu fui mandada embora na época e eu fiquei até tipo assim, opa, como assim eu fui mandada embora? Gente, eu era que mais atendia, eu era que tinha mais cliente. Então, pra mim foi um choque, porque eu realmente idealizava trabalhar lá pro resto da minha vida. Então, assim, existem coisas na nossa vida que o pior momento da tua vida, com certeza, um dia vai ser seu melhor momento, vai ser o momento que você vai celebrar com bênção. Amém. Isso eu falo muito para as pessoas que tem coisas que acontecem na nossa vida hoje, que às vezes, no momento de dificuldade, ou às vezes até de raiva, a gente amaldiçoa esses momentos. Nossa, como que isso aconteceu comigo? Maldita essa pessoa, essa empresa, esse momento, essa situação. Mas e como você falou, depois de alguns anos, às vezes até menos, ou meses, você olha para aquele momento, para aquela tragédia, para aquela dificuldade que você passou e aquilo te promoveu de um jeito que, se não fosse aquilo, talvez estaria lá estagnado ainda, né? Exatamente. Então, por mais que seja difícil os momentos, que a gente saiba agradecer e dar bênçãos, né? Hoje pela manhã eu escutei uma frase que cabe muito nessa conversa. Fala assim, eu pedi para Deus flores, ele mandou tempestades. Mas a tempestade foi o fator determinante para que houvesse água, para que assim eu não tivesse apenas uma flor, mas sim um jardim. E aquilo assim, falei, cara, nossa, é verdade. Poderoso. Repete aí, mais uma vez. Eu pedi flores, mas Deus me mandou uma tempestade. Agora eu esqueci certinho, por que você pediu pra me repetir? Mas a tempestade veio porque sem ela não teria água para... E daí, a partir dessa tempestade, a pessoa não teve apenas uma flor. Por conta da tempestade, ela teve um jardim todo. Então, assim, a gente realmente tem que se apegar... Aqui, ó, eu também, ó. Olha, a gente tem que se apegar aos momentos de dificuldades, porque esses momentos, eles te moldam. E mais, eles sempre estão te preparando para algo a mais. Você tá dizendo assim, ó, acabou aqui. Então, assim, existem pessoas como eu, que por muitas vezes eu cresci na vida não porque, nossa, gente, você não tem noção, porque eu sempre fui visionária. Porque realmente a vida me fez me fez renascer daquele momento forçadamente. Não foi porque partiu da minha pessoa, de forma alguma. Então, quando eu fui mandada embora, foi bem isso. Eu fui mandada embora, tava depressiva, se lamentando. Ai, porque eu não acredito. Como que eu sou substituível? Como eu assim? era insubstituível, né? Logo eu. A melhor. Bem isso. Eu falei assim, não acredito. Eu recebi uma ligação de uma cliente. Então, assim, outra coisa. O trabalho sempre devolve. O trabalho devolve. Seja ele bom ou ruim. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Porque exatamente aquilo que o homem planta, ele vai colher, né? A Bíblia fala, né? De Deus se zomba. Exatamente aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, assim, quando você trabalha correto, você vai ter a colheita. Entendeu? Então, eu fui mandando embora mais uma cliente que eu atendi lá, que frequentava o Torrington. Falou, nossa, tem uma pessoa que faz meu cabelo, faz muito bem, nananana. Na verdade, o profissional viu o cabelo dela, gostou. Eu fazia mega hair, gostou do ponto que tava no cabelo dela. Falou, nossa, inclusive ela saiu de onde ela trabalhava. Poxa, é sério? Pede pra ela vir aqui conversar comigo. Fui, conversei com ele. Ele falou... Já era no ramo da beleza, então, que você trabalhava antes. Só que eu trabalhava CLT.
Certo. Eu ganhava um salário e eu prestava aquele serviço de colocação de mega hair. Entendeu? E daí, quando esse profissional lá do Torrington, que é o Alan Zamariotti, me chamou, falou assim, nossa, Jennifer, adorei teu trabalho, queria saber como que você trabalha, você não quer vir trabalhar aqui, tal. Eu com medo, falei, tá, mas qual é o salário? Não tem salário. Você tem que ter uma carteira. Eu falei, opa... Como assim? Como assim? Não vão me pagar pra aí? isso? E daí, na época, eu até rejeitei, falei, não vou querer. E daí, ele tinha falado de mim pra dona do salão, da proprietária do salão, que era a Maria Lúcia, me chamou pra gente conversar, porque ele falou muito bem do meu trabalho. E daí, ela me chamou com uma proposta de me dar um fixo, assim, uma ajuda de custo. Pelo menos pra mim conseguir se deslocar. Daí, eu fui conversar com ela, falou assim, olha, gente, eu consigo te dar uma ajuda de custo durante, tipo, um mês, pra você conseguir. E daí, nisso, eu vou te dar cursos profissionalizantes, porque eu só sabia pôr mega hair. Então eu tinha que fazer escova, lavada, não sabia fazer nada. Num salão de beleza, você não vai só pôr mega. E pra quem não sabe, não é aqui da região, esse salão que ela tá falando é só a referência de salão da cidade. Exato. É tipo o salão dos artistas. Eu vi muita mão de Deus nisso. Imagina a dona do salão te ligando, me deu os cursos. Nossa, que massa. E daí eu fui... E ela era a tua cliente antes? A dona, não. A pessoa que... A pessoa que levou o meu nome lá dentro, que me indicou lá dentro, era minha cliente. E daí que a Rita, a proprietária da Oxfit. Da marca de... Isso, eu atendi ela já há muitos anos. Que legal. Trazer você aqui, Rita. Tem que trazer mesmo, ela é maravilhosa, gente. Uma empresária, assim, extraordinária. Eu sempre aprendi muito com ela. E é minha cliente hoje também. Olha que legal. Então, assim, meus clientes sempre me acompanham. É igual você falou, se o trabalho é bem feito, a gente arrasta, né? E daí, eu estava trabalhando lá no Torrington. Adorei isso aqui. No começo, olha aí onde entra empreendedorismo. No começo, eu comecei a ver que eu ia passar fome. Porque eu tinha algumas clientes minhas de mega hair, mas eu não tinha cliente suficiente para pagar a minha ida pro Torrington, a minha alimentação. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu comecei, daí bem na época, lançou aquela gula. Tem agora a gula, mas assim, nossa, na época, 10 anos atrás, era quando tinha lançado a gula. Eu fui numa gula, vendia uns pacotes de salgado congelado, não sei se você já viu. Sim. Vendia 10 salgados por R$10. Saía R$1 cada salgado. O que eu comecei a fazer? Eu pegava aquele salgado, levava pro Torrington, e eu vi que os profissionais, eles tinham uma demanda muito corrida. Não podiam parar pra comer. Não conseguiam parar, às vezes ficavam um dia inteiro sem comer. Eu comecei a passar nas bancadas. Outro salgado, tá? Sério, eu vou lá e esquento pra você. Eu virei menina do salgado por um tempo. Eu não tinha cliente, eu ficava vendendo salgado pra eles. Verdade. Então, a primeira vez eu levei um pacote, quando eu vi, eu já tava levando 5 pacotes. Por dia? Por dia, e vendia. Nossa, vendia. Depois abriu a loja do 10, logo em seguida. Daí, lá, era obrigatório trabalhar de branco, preto e cinza. Tá. Falei, nossa... Fui lá, as roupinhas R$10. E, gente, eles trabalhavam no Torrington, eles ganhavam muito bem, né? Então, eles nem faziam ideia que existia a loja do 10. Eu acho que eles nunca me pisaram na loja do 10. Diferente de mim, comprava roupa lá, né? Falei, gente, comecei a pegar as roupas. Eu comprava camiseta masculina, camiseta feminina, tipo, basiquinha. E levava, e eu vendia R$30 pra eles pagarem só na quinzena. Entendeu? Nossa. E comecei a me sustentar, literalmente, por um bom tempo. Com as vendas. Com as vendas. Então, indiretamente, eu já empreendia. Só que eu não sabia disso. Mas a mudança mesmo foi quando eu mudei o meu mindset, que foi quando eu li o livro O Milagre da Manhã. Nossa, sou apaixonado. Recomendo. Se você ainda não leu esse livro, leia. Vai mudar a sua vida. Ele é extraordinário. Extraordinário. É. Eu lembro assim que eu fiz uma oração a Deus. Falei, Deus, eu não quero continuar com essa vida. Porque assim... Antes de ler o livro? Antes de ler o livro. Falei, Deus, me dá uma luz. Eu não quero continuar com essa vida. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu via que eu tava ali só existindo no salão. Eu fazia até os trabalhos de mega hair, mas não saía daquilo. Não tinha, assim, sabe, aquela clientela. Eu não via um futuro ali. Eu tava muito desgostosa. E eu era reclamona. Gente do céu, a culpa do meu serviço era a minha chefe, tá? Porque ela que não passava cliente. Mentira, era eu que não fidelizava os clientes. Mas a culpa pra mim era ela, era o salão, era todo mundo, menos eu. E daí eu passava o dia reclamando dos outros, né? Mas não fazia nada. E daí eu lembro que eu orei, falei para Deus. E daí um dia, eu vi no YouTube, não tinha cliente, eu ficava vendo novela, série. Em vez de fazer alguma coisa proveitosa, não, apareceu lá. O livro. Falando do livro O Milagre da Manhã, que mude a sua vida antes das 7 horas da manhã e não sei o que. Tal. Falei, cara, vou ver. Preguiçosa não querer ler o livro? O que eu fiz? Escutou o audiobook. Escutei o audiobook. Eu atendendo, lavando o cabelo das clientes, escutando aquele... E aquilo foi mudando a minha cabeça. Foi mudando. Falei, gente do céu. Quando eu terminei de ler aquele livro, eu comprei o livro, inclusive, comecei a traçar metas.
Ó, tô ganhando tanto, em quanto tempo quero ganhar tanto, nananana. Não, e detalhe, porque o livro, apesar dele dar uma pincelada sobre isso, ele nem fala sobre isso, né? Não. Foi mais da tua cabeça mesmo. Foi porque mais. pra quem vai ler o livro depois vai ver que ele fala de algumas atitudes que a gente faz pela manhã, atitudes essas que mudam o nosso dia. Isso. Mas só de você colocar aquelas Fala mais de atitudes uma em prática. rotina, de Isso. você ter mais uma rotina, de você realmente criar um ritual antes, né, de você sair de casa. É porque a gente não para pra perceber o quanto, como a gente acorda influencia no nosso dia, né? E aí acredito eu que você fazendo aquelas estratégias que você viu no livro, você já começou a captar, porque assim, a sua mente já é outra. Exatamente, exatamente. Começou a mudar. Eu vi assim, foi uma mudança assim extraordinária. E daí nisso eu comecei já a traçar essas metas. E daí essa chefe que hoje que eu fico zoando, né? Falei assim, a culpa era dela. Ela entrou bem na época, quando eu comecei a ler o livro, né? Eu tava zoando que era ela, mas eram outros profissionais que eu achava Sim. ruim. Não era ela específico. Ela entrou e ela não queria contratar mulher. Ela nunca gostou de trabalhar com mulher. Ela sempre gostou de trabalhar com gay, né? E ela mesma falava, não, gosto de viado, gosto de gay, entendeu? E a bancada era inteira, assim, entendeu? Aquela algazarra e mulher, ela não gostava. Daí eu falei, não, um dos meus objetivos era trabalhar com ela, porque ela era a profissional mais top que tinha na área de mega hair. Eu falei, se for pra mim trabalhar com alguém, que eu quero trabalhar com ela. E eu atormentava a vida dela. Ela chegava de manhã, eu sentava na frente da cadeira dela. Flávia, se você precisar, eu tô aqui, tá? Dela, não vou precisar. Eu falei, tá bom, mas eu vou estar aqui. Daí começava a chegar cliente. Daí a equipe dela inteira tava atendendo, a cliente tava esperando uma, esperava duas. Vai, Jennifer, lavar o cabelo da cliente. Quando ela viu, ela me contratou forçadamente. Nisso eu virei, dei profissional da equipe dela e eu saí de lá, assim, profissional, tendo auxiliares. Né? Então, assim, tudo iniciou naquele trabalho que um dia eu fiquei super chateada por ser mandada embora, mas ali que eu aprendi uma profissão, e essa profissão que me levou até o Torrington, que lá eu conheci a Flávia, que me moldou. Essa mulher me moldou muito, 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 muito. Me ajudou assim, a vencer também muitas crenças limitantes. Meu primeiro iPhone eu comprei por causa dela. Tem umas pessoas que vêm na nossa vida que são anjos, né? Nem todo anjo tem auréola. E nem todo anjo vai ser bonzinho. Vai ter muito anjo, gente, que na sua vista, tá? Vai estar de tridente. Na vista humana. Vai estar de tridente, porque as pessoas que mais me moldaram não foram as pessoas que falaram com amor, não foram as pessoas que vieram e me abraçaram, foram as pessoas que falaram que eu precisava ouvir quando precisava ouvir. É como a gente começou o papo, é a dificuldade que molda, não é na facilidade. Se você dá tudo na mão do teu filho, quando você não estiver ali, como é que teu filho vai conseguir as coisas? Então, por meio dessas dificuldades, eu tenho a fama, eu sou um líder muito chato. Eu sou aquela pessoa que ou você ama ou você odeia. Eu não tenho meio termo, porque eu sou bastante exigente, mas da mesma forma que eu exijo das pessoas, eu também me dou para elas. Porque eu acredito que é dessa forma de verdade que a gente se torna melhor. Porque na zona de conforto, o que a gente cresce? Nada. E assim, a gente gravou essa semana aí também um outro podcast com um mentor especialista em desenvolvimento pessoal, e uma das frases que ele falou assim, cara, você nunca tá parado. Ou você tá evoluindo, Exato. ou você tá regredindo. Então, quando você tá parado, no conforto, você não tá parado. Você tá regredindo. Exato. Porque mesmo que às vezes você tenha uma situação confortável, mas do teu lado tem pessoas que estão escalando o seu negócio. E se você não escalar o seu, daqui a pouco você é engolido por elas. Exatamente, é bem isso mesmo. Né? Mas e aí, continua. Você estava falando do anjo que não tinha auréola. Essa pessoa mesmo, eu posso falar que é a Flávia mesmo, né? Uma situação que aconteceu comigo, que eu falo pra ela, a gente se mata da risada. Ela fala assim, você fica falando mal de mim, né? Você fala que sou uma bruxa. Que inclusive é minha cliente também. Uma das minhas melhores clientes, inclusive. E ela... Ô, Flávia, eu vou trazer você aqui pra te dar a voz ela. também, tá bom? Não, deixa ela é você contar o seu lado da história. E daí ela falou, você fica falando que eu sou uma bruxa. Eu falei, não, você não é uma bruxa. Mas assim, ela foi uma pessoa que me moldou muito, sou muito grata a ela. Eu lembro assim que uma das crenças limitantes que eu tinha, lá no Torrington, todo mundo tinha iPhone. Todo mundo. Menos eu. Eu tinha um Moto G, eu era apaixonada e estava bem confortável com o meu Moto G. E um dia ela chegou... A mesma crença lá de trás, né? E eu já tava ganhando Você não super vai bem, andar eu de já estava na BMW. equipe dela, já estava ganhando bem, andando de bis, porque daí eu comprei uma bis, tava faceira, falei, minha vida tá ótima. Tô ganhando bem, entendeu? Tenho minha bizinha, ainda morava lá em Piraquara, ia de bizinha até lá, voltava, super feliz. Então ela chegou e me falou assim, Jennifer, deixa eu falar. Você vai comprar. Um dia, na verdade, acabou a bateria do meu celular, eu precisava de um carregador, ninguém tinha carregador Porque todo mundo era iPhone. do Moto G, ninguém. Daí ela falou assim, ó, você vai comprar um iPhone. Eu falei, eu? Eu não vou comprar iPhone. Que absurdo, porque iPhone é status. Eu não sou rica pra ter iPhone. E comecei a falar, ela falou assim, ó, escuta aqui uma coisa. Para ter um iPhone, o que você precisa ter? Deu dinheiro. E pra você ter dinheiro aqui no salão, o que você precisa ser?
um bom profissional. E na minha equipe só existem bons profissionais. Então, se você tá na minha equipe, você vai ter dinheiro pra comprar um iPhone. Ela falou isso pra mim. Daí eu fiquei assim, quieta, assim, e foi muito bacana, porque ela não falou só, se vira. Ela falou, ó, eu tô falando o que você vai fazer, mas eu vou te ajudar. Ela foi, comprou um iPhone de um cara que vinha de fora do Brasil e trazia. Ele comprava lá pros profissionais. Gente, vocês não vão acreditar. Eu com uma bizinha, que custava acho que 4, 5 mil reais na época, com um iPhone que era mais caro que a minha bis. Ela fez eu comprar um iPhone que não tinha no Brasil. O cara trouxe o primeiro pra mim. Que na época era o iPhone 10. Nossa. Era o iPhone 10? Isso, iPhone 10. Ou foi o 11. Agora eu não vou me recordar. Acho que ou foi o 10 ou foi o 11. Eu sei assim, que não tinha ainda. Era lançamento. Ela fez eu comprar aquele iPhone. E daí eu ia pro trabalho, a gente orando. Deus, não me deixa quebrar o iPhone. Não era eu. E eu pensava, se eu quebrar, eu consigo. Mas esse iPhone que eu vou pagar 1 ano ainda. Que... A mentalidade de pobreza ainda tava ali, né? Eu falava, Deus, não me deixa quebrar esse iPhone, Senhor. Não me deixa. Quando eu fui vendo que eu fui pagando o iPhone... E que era palpável, não era difícil, eu nem senti pagar. Ela já veio e falou assim, agora, vamos comprar o relógio? Falei, vamos. Daí ela falava assim, nossa, eu queria um monstro. Porque depois ali, daí já comecei a comprar bolsa, daí comecei a comprar as coisas. Foi onde teve essa virada. Eu falei, opa. Eu mereço. Eu trabalho, eu posso. Isso. Porque e aquilo que a gente falou, olha como o ambiente molda a pessoa. Totalmente. O ambiente molda completamente a pessoa. Porque aquilo que pra mim era impossível, eu comecei a ver e por um tempo, por conta da minha criança, ficava muito claro. Eles têm, eu não. Eles são capazes, eu não. Por muito tempo, eu via todo mundo tendo, porque era natural. Se você não cuida, você até passa. Por quê? Lá no Toyota, você tem contato diário com pessoas assim que têm muito poder aquisitivo. Então, assim, você vê uma Chanel, você vê uma Gucci, é uma coisa normal. Entendeu? É normal, você não é uma coisa assim, nossa, você viu que ela tem uma bolsa de 14 mil? Não, é normal você ver uma bolsa de 14, de 30, de 50 mil reais, um novo... Então, joias, sapatos. Joias, é natural, entendeu? É natural. Então, aquilo que é quase impossível você ver ali onde você mora, né? Pelo menos onde eu morava. Sim. E daí ali era a coisa mais comum. Então, se você não sabe aonde você está, onde você quer chegar e que existe esse processo, existem pessoas também que passam pra lá. Demais. Então, assim, começam a sobreviver porque quer manter uma vida que ainda não tá preparado pra ter. Sim. Então, assim, mora de qualquer forma, mas tá com carrão. Mora de qualquer maneira, mas tá com a bolsa. Entendeu? Não constrói patrimônio, não constrói uma vida por causa de status. É, porque como você falou, assim, ali até então, você já tinha atingido um teto daquela condição que você estava. Que eu tinha, exato. Né? Já tinha o teu carro, tinha a tua casa, tinha a tua habilitação, tinha uma liberdade. Mas ali era o platô. Ali foi o topo daquele nível de ambiente que você estava. E eu lembro, assim, que uma coisa que... Isso é algo que eu sou muito feliz por Deus ter me dado essa maturidade. Embora eu andava de bizinha, pra mim uma coisa que eu sempre fiquei... Que era uma obrigação pra nós como pais. Em relação, inclusive, ao Lohan. Né? Nessa época você já tinha o Lohan? Eu já tinha um Lohan. Então o Lohan tem 12 anos. Quando eu entrei lá, o Lohan tinha em torno de 4 anos, por aí. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei já a ganhar um pouquinho mais, eu sempre tive na minha cabeça, o Lohan sempre vai estudar em boas escolas. Então, o Lohan estudava numa escola bilíngue. E eu levando ele de bis. Então, assim, a escola do Lohan era 3 vezes mais cara que a parcela da minha bis, sabe? Sim. Eu era única, assim, eu lembro que eu levava o Lohanzinho de bis numa escola que a gente chegava vários carrões, Mercedes, tal. E eu tô lá, então assim... E aí o lado oposto disso, você vê às vezes o pai chegando numa escola pública... Que eu acho um absurdo. Com um carrão, enquanto o filho tá estudando numa escola... Claro, não falando mal do sistema público de educação. Ah, não do sistema público. Eu falo mal sim dessas pessoas, Deus que me perdoe. Mas eu fiz um vídeo esses dias falando, eu sou o tipo de pessoa que se eu chego no posto de saúde, no posto de saúde até que não, mas assim, no 24 horas, e eu vejo uma Mercedes, uma BMW, lá fora, e a pessoa esperando... Com um carro mais caro que dos médicos que estão atendendo, pra mim, essa pessoa é o tipo de pessoa que rouba a pensão da avó. Sabia? É verdade. É bem carente essas pessoas. Pô, olha, é pra quem não tem condição, entendeu? O sistema público de saúde já é complicado, já é complexo, é difícil, as pessoas que necessitam. É tipo gente que tem condições e entra na faculdade por cotas. Exato, daí a pessoa vai lá, cara, com um carrão, pra usar um lugar de uma pessoa que realmente é necessitada. Pô, se você tem dinheiro pra pagar uma parcela de R$1.000 no teu carro, vai pagar um plano de saúde, que é uma coisa básica. Pra mim, plano de saúde e escola pra uma criança é o básico do básico. Entendeu? Comecei a ter condições, isso pra mim, o Lohan sempre teve plano de saúde, entendeu? E a escola.
Foi sempre isso? Não, porque a nossa vida nem sempre é como a gente espera e a escada desses degraus que a gente fala de subida na nossa vida nem são só de subidas também. Sim. Então, assim, o Lohan estudou, um ano o Lohan estudou na New Generations, que é a escola internacional, um ano não, né? Estudou um período lá, mais de um ano, né? Estudou lá e daí teve uma época que eu tive uma quebra financeira, né? Saí daí do Torrington, acabei entrando no ramo de consórcios. Nessa época, eu quis empreender numa área que eu não tinha conhecimento suficiente, fora o consórcio. Eu quis abrir, junto a um sócio, uma loja de veículos. E nessa época, eu quebrei com mais de 300 mil reais. Pense. E daí, quando eu fui ver... E você aí devendo 3 mil no cartão de crédito, tá desesperado já, né? Mas é o que eu falo, sabia? O desesperão mesmo, porque cada realidade, ela tá acostumada. Então, pra mim, os 300 mil era muito grande. Mas tinha pessoas já que já estavam com ticket, tipo, devendo 3 milhões e tava com o mesmo sentimento que eu, que é o mesmo sentimento de quem deve 3 mil. Porque sempre vai ser equivalente ao que você recebe, ao teu padrão de vida. O que é legal a gente olhar sobre isso, quando eu falo pras pessoas, é que assim, quanto mais fundo você for no buraco, mais alto você é capaz de subir. Claro. Né? Então, isso foi uma porque coisa se você que me fez manteve. 300 mil de dívida, significa que você tem capacidade de gerar 300 mil de lucro. Se você fez 3 milhões de dívida, significa que você tem capacidade de gerar 3 milhões de lucro. É só inverter a lado. Exato. A mesma coisa serve pra você que tá devendo os 3 mil. Isso foi uma coisa que me manteve tranquila durante esse período. Porque assim, eu tava quebrada, lascada, ninguém sabia. Ninguém sabia. As pessoas que veem meus vídeos no Instagram, dos meus stories. Esses dias mesmo eu tava vendo meus stories, assim, nessa época eu falei, gente, como eu tava feliz desse jeito? Ninguém via, porque eu acho que o meu estado emocional nunca abalou, porque eu falava, Deus, se eu já conquistei esse valor, significa que eu sou capaz. Então, cara, se eu conquistei, vou conquistar de novo. O que a gente não dá jeito é pra morte. Por resto, então, a única coisa que me doeu muito foi quando eu tive que tirar o Lohan da escola particular, daí ele foi pra escola pública. Não por ser uma escola pública, mas é porque, pra mim, era algo que sempre teve muito valor. Eu consegui colocar o Lohan por causa da ambiência. Como eu vi que a ambiência transformou a minha vida, não adianta, a ambiência transforma, entendeu? Então, assim, eu sempre fiz questão de colocar o Lohan, assim, não tô falando da escola mais top, não, porque meu sonho, nossa, era pôr no Marista, eu nunca tive condição de pôr ele no Marista. Então, ele estudava dentro da minha realidade no melhor que eu podia. E daí, quando eu tive que tirar ele e colocar na escola pública, pra mim, como mãe, doeu, porque ele já tinha os coleguinhas, já tinha os amigos, já estava habituado com uma realidade. Daí, tirei do plano de saúde, foi pro SUS, porque ele fazia tratamento por conta, né, do combinho, que nós vamos conversar mais à frente, que ele tem. Então, assim, foi muito difícil, muito difícil. Mas, graças a Deus, com o tempo, a gente foi colocando tudo no lugar, foi se reestruturando e hoje a gente já voltou de novo. Então, assim, todas as vezes que eu passei por momentos difíceis também, eu vejo que sempre é um trampolim. Porque você bate, você vai pra baixo, mas se você utilizar toda a tua força, não pra ficar lamentando, porque se você lamenta, só traz coisa ruim. Você tem que focar em como sair dali, como resolver aquilo. Cara, você só sobe. O degrau que eu estava era aqui, você caiu, ok. Mas quando você cai e começa a subir, você sobe degrau a mais. Então, sempre é isso, eu sempre foco. Cara, o que eu tô aprendendo com isso? O que isso vai me trazer de melhoria na minha vida? E sempre traz. Por que você saiu do Torrington? Porque na época eu estava ganhando bem, eu te falei, como você ficava meio descontrolada até, né? Só gastando com futilidades, né? Ai, bolsa, coisa arada. E daí eu lembro que eu falei, cara, eu preciso construir algo pra mim. Então, assim, os meus pais, quando se separaram, eu fui criada pela minha mãe. Então, eu não tive muito contato com meu pai na infância. O meu pai, quando se separou, ele começou a focar em estudo. Então, ele fez uma faculdade na época, se formou em engenharia elétrica, abriu uma empresa e ele falava, ele tinha muito foco. Eu sempre escutei meu pai falando, quando eu te fazer 45 anos, eu vou me aposentar com, no mínimo, 29 casas de aluguéis. E hoje, realmente, ele é aposentado com mais de 29 casas de aluguéis. Então, eu comecei a ver que meu pai estava construindo imóveis e colocava para alugar. Nessa época, né, que eu já era adulta. Falei, gente, isso é algo que dá dinheiro. É algo que dá certo. E eu comecei a querer saber como que eu podia. Quando eu fui ver para mim financiar o imóvel, eu já não podia mais, porque o financiamento, Minha Casa Minha Vida, é liberado uma vez só. Tá? Claro, tem algumas normas ali, mas dentro da minha realidade era só aquela vez. Não tinha nada que abrisse ali outra possibilidade. E daí eu fiquei sabendo do consórcio. Então, eu fui conversar com uma pessoa que atuava no ramo de consórcio e a pessoa me explicou. E quando ela me falou do consórcio, eu me apaixonei. Eu falei, gente, porque como eu gastava um dinheiro, ela falou algo que virou essa chavinha. O consórcio é um boleto que você paga pra você. Todos os outros boletos você paga pros outros, mas o consórcio é pra você, porque é o único dinheiro que vai voltar. Eu falei, cara, verdade. E ainda tem alguém que te liga cobrando pra você pagar o boleto que é pra você. Falei, gente, que fantástico. E daí ela fez um cálculo lá que
Nossa, financei minha casa em 30 anos. 30 anos. E ela fez um cálculo que eu tinha contratado no prazo máximo de 20 anos. Então, se eu fosse a última a ser contemplada, se fosse uma azarada, eu ia deixar de pagar 10 anos de parcela pro banco. Eu economizaria, no mínimo, 75 mil reais. Então, já pensou uma azarada que vai ganhar 75 mil reais? Entendeu? Sim. Eu falei, nossa, Não, adorei. isso se você tem um pouco mais de sorte ainda é contemplada de primeira, nossa senhora, que benção. Podia vender a carta. Daí eu tive 2 profissionais lá do Torrington que venderam a carta. Eles foram contemplados, venderam a carta, ficaram com ágil. Daí teve um que abriu um salão, outro abriu um estúdio de pilates. Eu falei... Esses são clientes teus já daí? Também, aham. E daí, escuta só isso. Eu falei, gente, eu adorei. E daí toda cliente minha que sentava lá, eu falava só. Porque eu fiz uma coisa maravilhosa com o consórcio. Porque eu tô pagando pra mim, porque eu posso vender. Porque além disso é um investimento, porque ele valoriza conforme o INCC, né? A valorização dos imóveis. A carta valoriza também. Nananã. Isso que você era só cliente de Eu era consórcio, só ainda cliente. nem Daí vendia. ele falava assim, ó, me passa o contato. E eu passava o contato da pessoa que me vendeu. E fui fazendo isso. A pessoa foi lá no salão. Jennifer, você não quer trabalhar na área? Eu falei, nossa, bateu a cabeça? Falei, nada a ver comigo, consórcio. Eu falei, eu faço cabelo, amiga. Nossa, nada a ver. Nada. Eu falei, amiga, você já tá vendendo. A gente vendido uns 10 consórcios. Você só não tá ganhando. Eu falei, sério? Ela falou, sério. E nessa época, a única coisa assim que me frustrava na área que eu trabalhava, que eu amava, era a carga horária. Porque por mais que eu era autônoma, a gente trabalha na folga dos outros. Salão de beleza, você trabalha na folga dos outros. Então, feriado é onde você tem mais fluxo. Natal, eu trabalhava, tipo, quase até 8 horas da noite, porque todo mundo queria estar linda no dia do Natal. Eu não, né? Eu chegava assim, acabada em casa. E eu nunca tinha tempo de estar com meu filho. Era domingo, por ser salão em shopping, então era domingo, era feriado. Era muito complicado. E daí ela me trouxe essa possibilidade de trabalhar, né? Vendendo algo que realmente eu me apaixonei, que era o produto, e já estava vendendo sem saber, e com esse benefício, que eu poderia fazer meia hora. Ela falou assim, Jennifer, você precisa vender. Você precisa ir para o escritório, participar do treinamento, mas você não precisa ficar lá. Eu preciso só que você venda. Eu falei, posso fazer um teste? Ela falou, como? Eu falei assim, eu quero ficar, então, 2 meses no mínimo aqui, onde eu estou, e lá. Se eu fazer o que eu ganho aqui, quando eu fazer, na verdade, o que eu ganho aqui, eu saio. Pode ser? Mas eu quero fazer esse teste para saber se eu vou me adaptar com um produto. Ela falou, pode. No 2º mês, eu consegui fazer um salário que eu demorei quase 7 anos para fazer no Torrington. Isso que o meu faturamento era dos auxiliares, né, dos profissionais, porque eu era profissional de outra profissional. Era já um dos maiores. Eu quase que para trás. Mas é porque eu era apaixonada. Sou. Não, e dedicada meio período ainda. Meio período. Então, assim, no primeiro mês eu ganhei premiação de 3º lugar da unidade. Pensa, primeiro mês. A louca chegando já, 3º lugar da unidade. Daí eu entrei na Demicon, que antigamente era Demilar, ali na Demilar do AU, com a Rose. E daí no 3º mês... Não, no primeiro mês eu ganhei 3º lugar. No 2º mês, eu ganhei 1º lugar em vendas da unidade. Daí ela me convidou para ser gestora, daí eu já montei equipe. Trabalhando meio período, imagina se eu Não, daí eu saí. Daí com 3 meses, eu saí. E realmente, assim, hoje eu digo para você que não tem coisa melhor que você ser dono não apenas do teu emprego. Não, é você ser dono do teu tempo. Isso não tem dinheiro que pague. Você ser dono do teu tempo, você ser dono geograficamente, você querer ir e poder ir quando você quiser, entendeu? Isso assim não tem preço que pague. O meu filho me ligar e falar, mãe, você vem me buscar na escola? Eu vou. Eu todos os dias eu almoço com meu filho. Coisa que eu nunca podia, porque como que eu ia me deslocar de lá, voltar? Então hoje a minha rotina gira em torno também da minha rotina familiar. Então assim, as coisas hoje para mim são muito bem encaixadas, mas em primeiro lugar, sempre vai ser a minha casa, a minha família, meu filho. E o empreendedorismo é maravilhoso porque ele consegue nos auxiliar nessa área. Você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de mexer com aquilo que você ama, mas sempre em conjunto com o que você também ama e muito, que é a nossa família, a nossa casa, que é realmente o que nos abastece. E foi nessa que você estava que entrou esse movimento da loja de carros também? Foi. E daí você saiu, começou a vender os consórcios? Isso, daí uma pessoa que atuava nesse mercado de carros, nossa, falou pra mim que ia dar muito certo, que eu entrei que ela sócia investidora. A pessoa também ajudou, assim, né, ali, falou que tinha know-how. Na verdade, só faliu, não tinha know-how nenhum. E eu também não tinha know-how nenhum em abrir loja. Então, faliu e ficou tudo pra mim, né? Então, porque eu que fiz os empréstimos, ainda fui avalista de um outro empréstimo, mas graças a Deus... Consegui quitar tudo, não devo nada, 1 centavo sequer. Tudo com consórcio? Tudo com consórcio. E aí, como é que nasce a Votri nesse período? Daí eu estava na Demicon, permaneci, então eu saí da loja do AU como gestora, fui para a loja de Colombo, fui gestora na loja de Colombo, ganhei muitas premiações, porque quando você gosta, você não trabalha. Não, dá pra ver na sua cara. Você não fala, trabalha. vê o sorriso, vê as lembranças, né? O olhinho chega a brilhar. Isso, então assim, você não trabalha. Então eu trabalhei, daí quando eu fui para a unidade de Colombo,
sabe aqui do Roça Grande? Fui gestora ali, eu ganhei tipo mais de 14 premiações. A minha equipe ganhava premiação. Tipo, eu não sou nada competitiva, né? Imagina. Então, pensa, pra você ter ideia, eu ganhei primeiro lugar em vendas do Brasil pela Demicon. E daí, Será que o currículo impressiona? Focada. O único motivo foi de eu sair da Demicon foi simplesmente porque eu comecei a entrar realmente no mundo de... realmente uma prestação de consultoria. Não somente uma venda. Entendeu? Então, assim, o que pra mim é valioso? Quando eu olhar pra você e falar assim, olha, eu presto consultoria de algo, eu tenho que ter especialidade, eu tenho que ter know-how. Mas quando você tem know-how de algo, isso pra Jennifer, Tudo você não bem. pode ser, assim, especialista em uma única coisa. Como que eu vou falar pra você bem assim, vamos supor que você é especialista nesse microfone, você vende esse microfone. Perfeito? Então, você tá aqui me vendendo esse microfone e eu falo assim, tá, mas qual que é o melhor... Só que você trabalha com essa marca. Não sei que marca é essa, vamos... Tá, que seja. Que seja. Eu falo isso pra você, qual que é o melhor microfone? É esse. Qual que é o que tem menos ruído? É esse. Qual que é o mais baixo? Mas eu nem vou esse. perguntar pra que você vai usar, mas espera, esse microfone é pra você gravar de perto? É pra você gravar um estúdio? Mas, amigo, não música? vai interessar, sabe por quê? Você só tem esse. No Entendeu? caso, eu vou falar que é ele, porque o teu eu não vou conhecimento- perguntar pra você qual que é... Não tem aquele depende. Não tem. Né? E você nunca vai me perguntar, sabe? Porque você não tem outra coisa pra me oferecer. Porque você só trabalha exclusivamente com esse produto. Mas no fundo você sabe que nem sempre esse é o melhor. Então, quando eu trabalhava lá, a Demicon, ela exige exclusividade. Entendeu? Então, assim, foi uma questão mesmo que o produto era maravilhoso. É maravilhoso, é uma empresa extraordinária, mas eu queria trazer pro meu cliente mais possibilidades. Eu queria falar pra ele, eu sou especialista porque eu estudei esse produto e esse produto. E este produto aqui, é o que mais tem sinergia com a tua necessidade pontual agora. Mas amanhã pode ser o outro, entendeu? Então, era isso que eu sentia necessidade. Então, eu saí de lá com a proposta de abrir um escritório trabalhando com multimarcas. Então, assim... aonde eu inverti. Eu deixei de trabalhar para uma empresa. Comecei a trabalhar. Você teve essa ideia? Surgiu da minha cabeça. Bem louca. Aí já mudou. Antes aquela menina medrosa, que era obrigada a fazer as coisas, alterou completamente. As pessoas falavam, Jennifer... Eu lembro assim, dos gestores, me ligando, os diretores da Demicon. Vem aqui que a gente vai conversar. O que tá acontecendo? Falar, é criança limitante que você tá tendo, alguma coisa, você vai se arrepender, tal. E realmente, eles tinham motivo para acreditar que eu ia me arrepender, porque como a empresa é maravilhosa, eu estava muito bem na empresa, mas era que era uma coisa minha, era algo meu. Não tinha nada a ver com a empresa. Eu era apaixonada, estou Cara, e apaixonada. olha só que legal, eu escuto você falando assim, e eu vou vendo aquela criancinha que ouviu, acho que da tia, como você comentou lá atrás, rico não entra no céu. Mas nunca você aceitou isso como verdade. Não. Né? Em todos os desafios você vai chegando, cara, cheguei no limite aqui, tchau, Eu vou sempre pro tô próximo. buscando Cheguei no limite aqui, isso. tchau, vou pro próximo. E tem um detalhe aí que a gente já vai chegar. Nesse meio período aí, eu saí, abri um escritório lá na frente do Miller. Daí eu entrei com um sócio que era meu vendedor na época, convidei ele para ser meu sócio, a gente tinha uma equipe. Eu acho que assim, eu vi o escritório e me apaixonei. Demos entrada, fizemos contrato. 3 meses depois, no máximo, eu lembro que eu fiz uma reunião, um rapaz me encontrou no Instagram e veio falar comigo. Ele era o proprietário de uma das XPs aqui no Batel, inclusive, que é da Gráfica PA, o Reinaldo Gomes. Ele falou, Jennifer, eu gostaria de falar com você, saber um pouquinho sobre o que você trabalha na consórcio, que é interessante. Ele e mais um amigo dele, a gente conversou. Ele gostou da minha pessoa, gostou da forma que eu trabalhava e ele identificou que o consórcio podia ser um sanador dentro da XP, na época. E ele me convidou para ser sócia. E eu, bem louca, larguei tudo de novo. Paguei contrato de multa de quebra de contrato, quebra a parede, tira os móveis. Menos de 3 meses. Todo mundo, meu Deus, gente, essa menina é louca. Fui pra XP. Daí eu fiquei na XP 1 ano. Por que eu saí? Porque daí a XP fechou também com uma empresa de consórcio e começou a exigir exclusividade com a empresa. E daí eu ia regredir naquilo que era um conceito muito claro pra mim e não fazia sentido eu permanecer. Foi o único exclusivo motivo de eu sair de lá. Daí acabei saindo de lá, mas amei, aprendi muito, porque a gente ensinava muito essa necessidade dos clientes que faziam aportes financeiros. Porque qual que é a maior dor de uma pessoa que é um investidor? Quer dizer, do investidor não, do consultor de investimento, do AI. A pessoa, ela vai ajudando você a guardar dinheiro. Ela vai fazendo tua poupancinha ali, né? Tua aplicação ficar grande. E ele ganha em cima da aplicação. Só que o dinheiro, gente, ele é guardado pra quê? Pra ser usado. Ninguém guarda dinheiro pra ficar eternamente. E daí, nesse meio tempo,
A pessoa ia lá, resgatava todo o recurso financeiro para comprar ou o carro, ou a casa. Todo o trabalho que o cara teve de anos, e um dia, às vezes, ele perdia. E daí o consórcio entrava como solução, né, desse cliente utilizar metade do recurso ali aplicado, ofertava de lance numa carta, então uma carta de 500 mil, quero comprar um imóvel de 1 milhão, vamos para 1 milhão. Eu tenho ali 1 milhão guardado. Em vez de tirar meu dinheiro e deixar de ter minha aplicação, deixar de ter essa remuneração que vem dela, eu pego 500 mil, dou de lance na carta de 1 milhão, faço a contemplação, compro o meu imóvel e a própria aplicação minha ainda paga a parcela da minha casa, ainda continuo com o recurso financeiro, não fico, né, descapitalizado, tô com a minha casa e ainda sem pagar essa parcela. Não, e ainda se eu colocar a casa para alugar, eu não pago nada ainda. Entendeu? Eu vi o Cariani falando alguma coisa a respeito assim também. Então eu fazia muito disso, era extraordinário. Mas aí, como aconteceu isso, eu acabei saindo, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiquei em casa durante o período, e Deus sabe tudo o que faz. Nessa época, o Lohan começou a apresentar algumas situações complicadas na escola, não conseguia permanecer em sala, e eu sem saber o quê. E daí eu descobri que ele estava durante uma... Meu Deus do céu, como que é o nome? Foi quando a gente descobriu o toque. Ele teve uma... Ai, Jesus, esqueci. Quando a pessoa... Uma crise. É exatamente essa palavra. Ele teve uma crise de toque. E nessa época mexeu muito comigo. Por quê? Ele sempre teve o toque. Mas eu nunca tinha visto. Entendeu? Porque eu trabalhava tanto, eu corria tanto atrás para dar para ele muitas vezes aquilo que me faltou, que eu não me fiz presente. Entendeu? Então, aquilo assim me arrebentou por dentro. Eu fiquei mal. Foi um período bem difícil. Por isso que hoje, assim, eu tenho esse coração muito voltado para ajudar mães de crianças atípicas, porque eu sei o quanto é difícil. E mais que isso, eu quero que as crianças tenham as mães presentes. Como é importante você ver. Porque hoje eu vejo que o nosso cenário atual do Brasil, você vê que são jovens que estão crescendo sem pais, órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos. E o empreendedorismo também pode auxiliar mulheres a terem, sim, recurso financeiro sem abrir mão do seu propósito. Quer ser esposa, quer ser mãe, quer cuidar do seu lar e ainda assim trazer receita para tua casa. Então, para mim, nessa época, eu fiquei em casa. Eu fiquei sem trabalhar durante 6 meses, tipo, sem trabalhar mesmo, focada em trabalho. Fiquei em casa com o Lohan, atrás de psiquiatra. Então, aquela mulher que fez de tudo para colocar o Lohan nas melhores escolas dentro do meu poder aquisitivo na época, dentro das minhas necessidades, o meu filho não ia para escola. Aquela mulher que fazia de tudo para ele ter os melhores tênis, ele não podia usar, porque não tinha para onde ele ir, porque ele ficava em casa trancado em crise, dopado em remédios. E foi aonde eu comecei a reformular toda a minha vida. Falei, gente, tá errado. Não é ali já, Votri já era Votri? Não tinha nem nome ainda. Entendi. Eu atendi como a marca Jennifer Moraes já era conhecida, eu sempre vendia por Jennifer Moraes. Então não tinha, né? E daí foi nisso que eu comecei a falar com Deus. Foi onde eu tive um encontro, né? Realmente com Deus, onde Deus começou a me trazer muitas verdades. Começou a alterar muitas coisas, né? Dentro do meu coração. Muitas crenças. Porque se me empresta a caneta, que eu vou te mostrar uma coisa. A nossa vida é literalmente um pêndulo. Tá? Tudo na nossa vida. Então, quando eu estive aqui, que eu não acreditava que eu poderia ter, que eu era capaz de conquistar, eu estava em um extremo. Quando eu vi que era capaz, eu fui para outro extremo. Então, a vida vai fazendo com que você vai gerando situações que vão te levar ao equilíbrio. E ali era o momento de eu buscar esse equilíbrio. Entendi. Entendeu? Então, eu saí daquela crença limitante que eu não era capaz de nada, fui para eu sou capaz. Agora é só fazer para ganhar. Entendeu? Eu que faço meu salário, eu vou ganhar. Estava ganhando super bem. Nossa, daí foi quando eu comprei minha BMW. Tava morando num lugar que eu sonhava morar. Estava no auge. Daí, ali sim, para aquele momento era meu auge. Foi que eu vi esse meu filho totalmente doente. Eu não tinha nem visto que ele estava doente, porque foi um processo. Eu não enxerguei. E eu falei, gente, eu venci em tudo e falhei completamente no papel de mãe. E daí foi que a Votri começou a existir. Então, hoje o símbolo da Votri significa... É que eu não tô aqui com o símbolo dela. Mas não, a gente coloca depois na tela. Coloca. Então, o símbolo da Votri, assim, essa parte superior, que é uma casinha, literalmente, que é a minha primeira cobertura, e é o que aponta pra cima, que significa Deus, que é, assim, o primórdio na minha vida, que todas as vezes que eu precisei, foi pra ele que eu clamei e ele sempre escutou. Segundo, daí tem uma segunda casinha assim também. Embaixo, segundo telhadinho, significa minha família, porque se eu não tiver o porquê de estar saindo de casa, o porquê de fazer o que eu faço e lembrar os motivos...
eu não tenho gás pra aguentar. Porque não é todo dia que é só festa. A gente tá sorrindo, mas a gente sabe o que tá acontecendo. A gente sabe que tem dia que não é todo cliente que é só alegria. Não é todas as vezes que tudo tá dando certo, não é verdade? Sim. E o porquê de eu estar continuando insistindo? Por que eu tenho que levantar dessa cama mesmo triste, mesmo Qual é o propósito? É realmente saber que eu vou voltar pra casa e ali tá me aguardando. Mas pra ali tá me aguardando, infelizmente, o mundo, gente, é girado em volta do recurso financeiro. A gente precisa pagar. Sim. Não é nada de graça. É um mundo capitalista. É capitalista, exatamente. Então eu precisava trabalhar. Então isso é minha família. É o porquê de eu fazer o que eu faço. Sim. Entendeu? Primeiro Deus, depois a casa, a família. E daí tem um quadradinho vermelho, assim, que significa a nossa missão. Que é vermelhinho pra me lembrar que Jesus pagou um preço. Quando ele se entregou na cruz, ele pagou um preço ali pra que eu tivesse vida. Então é pra me lembrar todos os dias da minha missão e pra fazer eu saber que a minha vida tem que valer a morte dele. Então isso pra mim é muito claro. Eu sempre me pergunto, a minha vida tá valendo a morte de Jesus? Então a minha missão e a missão da Votri é essa. Então dentro da Votri não é só vender. Ali é um lugar também de eu expressar a minha missão. Ajudar pessoas, trazer uma palavra. Quantas vezes a gente vai falar de consórcio, sai dali, a gente tá falando de filha, sai chorando, sai abraçando, e eu levo amigos pra minha vida, sabe? Eu também aprendo muito com pessoas. Então, assim, a Votri não é só um lugar de vender. É um lugar ali, é uma porta que Deus abriu para que eu tenha contato com pessoas, que eu aprenda e que eu possa ajudar também. E daí, por último, vem o Vzinho. Por último, lá embaixo só tá o V, que é o V da Votri. Queria fazer só um reflexo de tudo isso. Tendo Deus, focando que a minha família é o mais importante. E lá em cima é um V assim, aqui embaixo aqui é o reflexo. Nossa, que lindo, Jennifer. Exatamente isso. Que então, massa. assim, e se eu te falar que não foi nenhum design, foi Deus que me deu. Ele que coloca, Foi né? Deus que me deu. Sei como é. Eu estava em casa, assim, falando com Deus, e ele foi falando. E eu fui desenhando, eu fiz a logo, tudo certinho, assim, e ele foi me dizendo o porquê. E assim, a Votri, então, assim, e dei o nome da Votri, que significa seu em francês. Significa? Seu em francês. Seu. Porque não é meu, é dele. Entendeu? Eu só trabalho, mas quem é o dono é Deus. Depois de Deus, são os meus clientes. E por último, sou eu. Então, assim, eu só presto um serviço ali dentro. Que legal. Então, a gente trabalha hoje sobre os projetos dos meus clientes, é sobre o projeto que Deus tem pra mim ali. Então, tudo é sobre ele, tudo é sobre os meus clientes, eu tô ali pra servir. E já que a gente tá falando disso, dos projetos, de servir, qual que são as soluções, os benefícios, as facilidades que a Votri hoje oferece para quem é cliente? Porque lá atrás você falou para mim que existe uma diferença, né? Que é você vender um consórcio e você ser um consultor de consórcios. Isso. Então, hoje é natural você ver com os vendedores de consórcio. Então, a pessoa vem e fala, eu não consigo entender, tá? Essa forma de vender pelo WhatsApp é assim, eu quero uma carta de 200 mil. Então, o valor é tanto em tantos meses. É natural acontecer isso, né? Pra mim, não é. Isso não é venda, né? Não isso é, no máximo, uma tiração de pedido e olha lá ainda. Exatamente. Mas por que isso é muito comum e natural acontecer? Porque as pessoas realmente estão vendendo um produto que é maravilhoso, porque antigamente existia a necessidade de você mostrar para o cliente e você provar para ele que o consórcio era algo bom. Hoje já não é mais necessário isso. Hoje as pessoas sabem que o consórcio é um produto bom. Até mesmo você vai ver quantas pessoas que são referências no mercado falam do consórcio. Thiago Nigro, Pablo Marçal. Tinha muita gente antes que tinha medo do sorteio, de não ser hoje, contemplado. Essas referências no mercado financeiro falam que fazem dinheiro utilizando o produto consórcio. Então, é natural as pessoas hoje buscarem consórcio. Então, qual que é o nosso papel hoje? É prestar essa consultoria e entender aonde a pessoa está, aonde a pessoa quer chegar. E se o consórcio faz sentido para o momento de vida dela. Então, vou dar um exemplo. Aconteceu uma situação de uma pessoa que entrou em contato comigo. Jennifer, eu vi teus vídeos, eu quero fazer um consórcio para investimento. Falei com a pessoa, falei, posso ligar para você? Ela, não, eu quero só esse valor da parcela, tal, já tá tudo certo. Falei, amiga, eu vou ligar pra você. Liguei pra ela, identifiquei, a pessoa tava grávida, ia ganhar um bebê, não tinha nem carro, e queria fazer um consórcio de imóvel pra investimento. Falei, amiga, não dá. Solteira? Solteira na época. Eu falei, amiga, não dá. Você vai ter um filho. Como você vai gastar esse recurso financeiro pra uma carta de casa pra guardar? Falei, não é assim, vamos fazer, se for pra você fazer um consórcio, você vai fazer de automóvel primeiro, porque você vai ter um filho. Não dá pra você ficar andando de ônibus com bebê, carrinho, tal. Não é tão fácil. E outra coisa, você não sabe como vai ser a sua vida quando esse bebê nascer. Né? E daí eu falei pra ela, vamos aguardar. E um tempo depois ela me agradeceu. Ela falou, nossa, gente, foi muito obrigada. Na época eu fiquei meio chateada, mas agora eu tô super feliz. Muito obrigada. E me indicou vários outros clientes, sabe? Então, a consultoria entra nisso. Você entender que não é só venda. Às vezes não vai fechar ali naquele momento. Mas quando o cliente entende que você tá preocupado realmente com a realização e não com a venda, ele, naquele momento, pode não comprar, mas futuramente vai. E ele vai te trazer muitos e muitos clientes. Então, sempre, a nossa consultoria é em cima disso. Não é simplesmente vender tabela. É a gente conversar com você.
identificar qual das empresas vai ter o melhor produto e solução que vai sanar a tua necessidade. Porque cada empresa tem a sua especialidade. Quantas empresas tem no teu portfólio hoje? Hoje eu tenho em torno de 7 empresas. As melhores empresas do Brasil nós atuamos. Olha só que legal. Aí você faz uma avaliação individual de cada perfil, momento, tudo que o cliente está vivendo, Exato. condição. Eu entendo quanto que o cliente quer aplicar por mês. Eu converso com ele, faço ele entender se aquele recurso realmente faz parte da estrutura financeira da família. Porque às vezes ele acha que dá. Mas sabe qual o consórcio que nunca dá certo? O consórcio que é utilizado um recurso que não era para o consórcio. Então, a pessoa que fala assim, ele se aperta para pagar uma parcela, já não dá certo. O consórcio, gente, é um investimento. E todo e qualquer investimento tem que ser algo que seja confortável. Porque o investimento tem que ser algo contínuo, ainda mais o consórcio. Ele é contínuo, não é assim, amanhã eu vou parar de pagar e tá tudo certo. Não. Você só vai receber aquele recurso na contemplação. Parei de pagar, você vai continuar participando do sorteio cancelado. Quando você for contemplado, você vai resgatar o valor. Então, é algo que você tem que ter muita maturidade para saber que é um valor que você vai ter que colocar na tua programação financeira por um prazo. Então, aquilo tem que caber de verdade no teu orçamento. Então, eu não vendo a qualquer custo. Eu faço o cliente sempre identificar se realmente aquilo faz sentido para o momento da vida dele, se ele tem capacidade de arcar aquele valor. É algo que eu vejo muito na tua característica como valor. Vejo que você, apesar de querer as coisas muito rápido, isso dá para perceber, é nítido, mas você não é uma pessoa imediatista. E é que nem a gente falou ali atrás, as pessoas elas não sabem plantar e esperar o tempo de colher. Elas já querem jogar a semente hoje e colher amanhã. E não querem passar, que nem a gente falou anteriormente, da tempestade, para que haja tempo e processo, para que aí sim, depois daquele processo, não venha uma flor, mas um jardim inteiro, né? Um jardim inteiro. E isso é tão verdade, mas para que isso ocorresse, também não foi tão simples. Não é algo da Jennifer. Algo aconteceu. Então, por um tempo que eu não tinha nada, ela lembra? Eu comecei a querer conquistar. Nanana. Quando eu cheguei num processo de um momento que eu tava ganhando muito bem, nem tinha quebrado ainda. Você acredita que eu comecei a ficar com depressão? Porque eu sempre colocava a minha alegria no que eu ia ter. Entendeu? Porque quando... Não no que você tinha. Não. Você é feliz quando eu chegar lá. Exato. Sempre foi assim. Então, eu morava lá numa rua de pedra, que o meu sonho era morar na Tuba. Era o meu sonho. Sabe a Tuba ali perto do parque? Sei. Era ali, porque onde eu morava, quando criança, não tinha asfalto. O povo botava as coisas na rua, em vez de botar no lixeiro, ou pedir pra alguém levar, ficavam botando fogo nas coisas na rua. Eu acho que eles achavam que ia desaparecer, mas não, só ficava as coisas lá, mas queimada. E a cinza, o cheiro horrível, tudo, né? A rua feia. Então, assim, eu falava, eu não quero morar aqui, porque o meu sonho era morar, né, perto da Tuba, que era lindo. E legal que você vê, assim, tipo, é uma satisfação que você tinha desde o começo. Desde o começo, eu sempre quis. E às vezes a gente passa por isso quando criança e se permite que o ambiente apague essa luz. E apagou. Lembra que eu te falei que apagou por um tempo? Apagou. Sim. Eu tinha perdido tudo isso. Só que daí depois, como teve essa reativação, eu sempre falo, qual que é o maior fator determinante da gente acreditar que uma criança é capaz de tudo? Hoje, se a tua filha chegar em você e falar assim, papai, eu vou ser médica quando crescer. Você acredita nela? Claro. Ela tem capacidade? Você sabe por quê? Porque ela tem a vida pela frente. Sim. Por que quando a gente se torna adulto a gente acha que não é mais capaz? Sendo que a vida ainda continua. Cara, olha, eu vi isso uma vez, eu dou aula... Agora eu não tô dando mais aula, mas eu já dei aula de jiu-jitsu uma época. E eu ia com o mestre Panqueca, da equipe Aliança, numa escolinha. E a gente atendia várias turmas. E foi bem isso que você falou, assim, até a turminha dos 5 anos, né? A turminha antes ali, você chegava na turminha e perguntava, quem que é o melhor? Todo mundo. Eu, quem vai ganhar hoje? Quem que é o mais forte? Quem que é o mais bonito? Todo mundo. Começa ali a turminha dos 6, 7 anos, você pergunta, quem que é o mais bonito? A fulana. Quem que é o mais forte? O fulano. Já não é mais eu. A gente perde um pouco disso, né? Mas, e por causa das pessoas também. As pessoas começam a desacreditar que a gente é capaz. Porque quando você é criança, você tem a vida pela frente. Então, nada é impossível para quem tem uma vida inteira para tentar. Mas quando você começa a crescer e o tempo começa a passar, você não vai mais conseguir. Olha a idade que você já tem, entendeu? Uhum. Não, agora... Se até agora não deu certo, por que vai dar? E a gente começa a acreditar, porque o tempo tá passando e você acha que já não tem mais tempo. Mas enquanto tem vida, enquanto o coração bate, a gente tem tempo. E isso é algo assim que, graças a Deus colocou no meu coração de uma forma que é algo assim que eu sempre falo, cara, tô viva, dá tempo. Entendeu? E daí, nessa época... Eu tava ganhando super bem e ficava. Quando eu morar lá, vou ser feliz. Quando eu tiver o carro tal, vou ser feliz. E quando eu tava com o carro morando onde eu sempre sonhei morar, eu falei, cara, e agora?
eu conquistei agora. Cadê aquela felicidade que eu tava esperando? Eu achava de verdade que eu ia mudar algo dentro de mim. Mas não, eu tinha mudado as coisas que eu tinha, mas aquilo dentro de mim não tinha mudado. Porque E nesse período foi quando você descobriu as patologias do Lohan? Não, foi bem antes, bem antes. Ainda eu estava na Demicon, era gestora, tava super não tava bem. na Votre ali ainda? Não, tava lá, voando. Era mais uma vez o universo te cutucando, aí ficou pequeno pra você, mulher, voando, sai. e eu super mal. Eu falei, gente, por que eu tô com essa depressão? Era uma depressão, eu tinha vontade de chorar, uma tristeza às vezes. E daí eu fui em busca de tratamento psicológico. O psicólogo me falou assim, o teu problema é esse. Você sempre colocou a espera nas coisas em estar bem. E agora que você conquistou, você descobriu que não é as coisas que vão fazer você se sentir bem. É a percepção tua de vitória em cada momento que você alcança. Se sinta vitoriosa. Agora, você sempre vai se sentir vitoriosa. Eu falei, real. E foi muito bom aquilo. Olha como que Deus é maravilhoso. Porque logo depois veio a quebra. E eu tava quebrada, cara. Ó, pense. Eu andando de Land Rover, hoje. Indo pro escritório, gravando vídeo de Land Rover. Tal. Chega 2 meses depois andando de ônibus. Tá entendendo? Literalmente isso. Eu vendi o carro. Tava andando de ônibus. Eu fiquei 6 meses andando de ônibus até conseguir comprar um carro com consórcio. E voltando gradativamente aonde estou hoje. Então, assim, as pessoas acham muito que a vida, assim, é um foguete que só voa. Não, entendeu? Sempre vai ter queda. Só que você tem que ter resiliência. Quem vence na vida não é quem nunca caiu. É quem conseguiu levantar de todas as quedas que teve. Entendeu? Top. É só isso. Levanta. Caiu, levanta. Só não permaneça caído. Só vai perder a vida quem sempre... caí agora, meu Deus. Não, filho, caiu, bate sujeira, entendeu? Levanta e próxima. Só vai ser uma pessoa perdedora quem nunca se levantar pra vencer de novo. Quem aceitar a derrota. Se eu tivesse aceitado, derrotar e perdi tudo, sou pobrezinha, coitadinha, tava até hoje lá. Não é pra mim ser empreendedora. Coitado. Olha só, nunca mais vou conseguir me livrar dessa dívida. Não, isso não existe. Não existe. Eu estava fazendo devocional, nem sei quanto tempo a gente tem ainda. Estourou? Acabou. Então, assim, eu fiz um devocional. Que nem eu falei, tem alguns podcasts que a gente tem que ter edição 2. Não dá, é muita coisa pra falar em uma Verdade, né? E a gente nem gosta de conversar, né? Então, eu fiz eu fiz o devocional, inclusive, antes de ontem. Eu olhei a história de Ana. Vou resumir. A história de Ana é uma mulher que o sonho dela era ter filho, tá? E ela não tinha, tá? Em 1 Samuel. E daí ela queria ter filho, nunca tinha. E daí o marido dela era casado com uma mulher que teve vários filhos. Só tem que essa mulher... Ela não era amada pelo marido. A que teve vários filhos. A que era amada mesmo era a Ana, só que Ana era estéril. E Ana fala na Bíblia que ano após ano, Ana orava pedindo a Deus que tivesse filho, e a Ana não tinha. E acho que o nome Ana significa ungida de Deus, não é? Não vou mentir pra você que eu não sei, amigo. Não faço ideia, né? Mas eu até vou querer saber depois. Daí, Ana fala que Ana foi daí a um templo onde eles iam uma vez por ano. E nessa ocasião, inclusive, Penina, que era essa outra mulher, falava um monte dela. Nossa, ria da cara dela, porque ela não tinha... Nossa, nem lembro se é Penina mesmo o nome dela, mas me perdoe se não foi. Né? Porque eu tenho problemas com o nome. Vamos embora. E daí, ela foi lá orar, e ela orando, ela começou a orar, ela estava tão triste que ela começou a orar em silêncio, chorando. E daí, o sacerdote do templo viu aquela mulher orando baixinha ali, né, falando a Nana. Ele foi e falou assim, nossa, até quando você vai ficar bêbada? Porque você entregando o vinho? Ele achou que aquela mulher estava bêbada. E ela olhou para ele e falou, não, senhor, eu não sou de beber, eu sou uma mulher correta, não bebo nem vinho, não bebi nem vinho, nem bebida fermentada. Eu estou pedindo a Deus algo que eu quero, tal. E o rapaz se sentiu tão mal, o sacerdote do templo, falou assim, olha... Ter julgado. Hoje você vai ter a bênção que você buscou. E daí ela foi para casa, ela dormiu com seu marido, coabitou, está escrito na Bíblia, e Deus entregou o filho a ela, que é Samuel. Que foi um dos últimos profetas que a gente tem aí na Bíblia. E o que eu achei mais maravilhoso disso? O que eu aprendi muito com Ana? Primeiro, foi que Ana, ela foi persistente. Mas por que ela orou tanto a Deus? Por tantos anos Deus não ouviu? Por quê? Será que às vezes não era porque ela não queria um filho, ela só queria jogar na cara de Penina? Não sei se é Penina, meu Deus, não vou falar Penina lá, a mulher do marido dela, que eu também posso? Tipo, ai Deus, eu quero esfregar na cara dela, me dá um filho também. Qual a motivação do coração dela? Por quê? Eu, por muito tempo, queria ter dinheiro pra dizer que eu tinha. Entendeu? Eu ia ser feliz porque eu tinha aquilo que me faltou. Ela queria ter um filho, mas ela não queria ser mãe. Entendeu? Deus sempre vai ver a nossa motivação. A gente tem que nos questionar qual é a nossa motivação. Por que a gente faz o que faz? Segundo, pessoas feridas ferem. Tá? Então, pessoas assim, curadas curam. Aquela mulher falava tanto, jogava na cara dela, mas porque ela era ferida, ela não era amada. Enquanto uma não tinha filho, mas tinha um amor do homem que ela tinha filhos, mas não tinha um amor daquele homem.
Entendeu? Então, assim, ela feria a outra. Mas simplesmente porque ela não tinha aquilo que aquela tinha, às vezes ela não via. Que ela já era, tipo, privilegiada de ter um amor tão grande. Tanto é que ela recebia a porção dobrada. Então, assim, ele dava presentes, né? Dava as coisas, ele dava sempre dobrada a Ana, porque ela era a mulher que ele mais amava. Imagine a outra ver isso. Então, ela era ferida, ela feria. Ó, você tem o amor dele, mas você tem filhos. E a terceira coisa é que, por mais que as mulheres feridas ferem, olha como Ana foi muito, muito sábia. Imagine se ela orando, sofrendo, e de repente chega uma autoridade na tua vida, né? Um pastor que, na época, né? Hoje é um pastor, mas na época era ali o sacerdote. Chega e fala assim, você tá bêbada, não sei o que. Que eu? Você não tem vergonha? Eu tô aqui só orando. Porque quando a gente tá afetado pelas nossas emoções, infelizmente, às vezes a gente estoura, a gente age de maneiras que não é pra agir, né? Ela podia ter xingado aquele sacerdote, falado, nossa, como você tá blasfemando? Você não tem vergonha? Eu tô aqui orando, você tá fazendo isso? Pelo contrário, ela teve maturidade. Humildade, educação. Humildade. Pediu desculpa, falou, não, olha, me desculpa, eu não tô. Pelo contrário, explicou. E por conta daquela humildade, aquele homem a abençoou. Então, assim, a nossa vida sempre mantenha humildade. Não importa se as pessoas te humilham. Eu já passei por muita humilhação na minha vida. E eu nunca retruquei igual, sabia? E as pessoas que me humilharam depois foram abençoadoras na minha vida. Sabia? Então, assim, nunca trate as pessoas igual elas te tratam. A não ser que seja bom. Mas sempre tente buscar ainda tratá-las melhores. Mas assim, se alguém fez mal pra você, deixa. Existe um Deus que tá vendo. Ele que é capaz. Ele que é perfeito para julgar. Não é você. Sempre espere em Deus, que Deus vai te recompensar. Igual recompensou ela. E ela teve Samuel e vários outros filhos. Então, assim, a história de Ana me ensina muito. Que legal. Que legal. Muito bom mesmo. Jennifer, pra gente caminhar pro final, eu queria que você falasse um pouquinho pra mim sobre essa questão de ser mãe de criança atípica e como que é o teu projeto na Votre para auxiliar as mulheres que são mães de crianças assim. Então, o Lohan, ele tem um combinho, né? Então, ele tem o TOD, ele tem o TDAH e ele tem a TOD, TDAH e o TOC. TOD, TDAH e o TOC. Então, são siglas que são uma sopa de letrinhas. É, uma sopa de letrinhas, né? Explica pra galera aí o que é cada uma dessas, rapidinho. Então, o TOD, basicamente, é o transtorno opositor compulsivo. É quando uma criança ela tem dificuldades de respeitar algumas oposições, né? Então, assim, eu digo assim, quando a gente tem raiva de alguma coisa, a gente fica nervoso, a gente tem uma ondinha de raiva, certo? Vem aquela ondinha, mas você respira, passa. Normalmente, as crianças ou as pessoas que sofrem, né, desse transtorno, que é o TOD, ela tem um tsunami. Então, nós temos hoje uma região do nosso cérebro que é o pré-frontal, neocórtex, né? Neocórtex pré-frontal, que ele é o responsável, tá? Pela racionalidade. Isso, a pessoa racionalizar as atitudes. E nós temos a amígdala, que ela só manda o impulso. É o impulso, tá? É direto, né? É direto. Então, essas pessoas têm uma dificuldade maior. Não passa por aqui pelo filtro. Isso, de filtrar essa possibilidade. Quando vem o tsunami, ela não consegue parar. Então, assim, hoje a gente ensina o Lohan, e nós aprendemos também, a não chegar no estado de estresse, entendeu? Ele não tem o freio. Então, quando você não tem um freio no carro, você dirige de uma forma que você não precisa usar. Entendeu? É basicamente isso. E daí nós temos o TDAH, que é um transtorno de... eu também tenho. TDAH, ele é... Eu tenho, minha mãe tem, minha irmã Quase tem. não dá pra perceber. Então, meu Deus do céu. Que eu não vou lembrar agora bem certinho, mas é o transtorno de hiperatividade. Não vou lembrar certinho as siglas. TDAH é transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Hiperatividade, isso. Então, nós temos... Tem conjuntinho, né? E daí ele tem também o TOC, que é o transtorno... Obsessivo-compulsivo. Obsessivo-compulsivo, que são pensamentos que vão gerando rituais, rotinas repetitivas, também é bem difícil. E graças a Deus, hoje está tudo bem controlado. Mas por quê? A importância de você ter uma mãe presente faz muita diferença. Porque tem coisas que a escola não tem como suprir. Entendeu? Pode ser a melhor escola do mundo, não vai conseguir suprir uma coisa que o pai e a mãe. Porque lá é um professor, é um pedagogo para 1000 crianças. Na tua casa é você e teu filho. Entendeu? E outra, o colo da mãe, o cheirinho da mãe não tem. Não tem igual. Então, assim, a minha mudança gerou mudança nele. Entendeu? Então, assim, o fato de eu hoje ter tempo com ele, eu ser presente, eu viver com ele, é extraordinário. Porque hoje eu falo pra você, hoje eu não tenho filho, hoje eu sou mãe. Hoje eu sou mãe. Por muito tempo eu tive um filho. Aprendeu com Ana. Então, assim, agora não. Agora eu sou mãe, eu sou aquela mãe que
cuida, que prepara o café, que a mesa é importante. Tem um momento da gente... A gente senta na mesa, almoço é na mesa, janta na mesa, café da manhã, aos finais de semana, eu preparo mesa mesmo, sabe? Eu deixo a mesa maravilhosa, porque eu quero que meu filho veja que é importante a gente estar sentado, meu marido, a gente ter esse momento. Sabe? E é isso que falta hoje. E a Votri veio com essa possibilidade para que as mães se sintam à vontade. E tanto as que não têm, né? Os filhos que não têm... eu sou mãe, Jennifer, posso participar? Pode vir trabalhar comigo também, porque eu quero que as mães possam estar presentes na vida dos filhos, né? Que ela consiga cuidar, porque, meu Deus, quantos anos você tem para ficar com o teu filho? Se você for pensar realmente sendo 15 racional... 15 anos é muito. 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 Porque, assim, até jogando muito, assim, sabe? A partir dos 7 a 10 anos, a criança ela começa a adquirir uma identidade pessoal, né? Ela começa a entender que ela é um ser humano. Até então, os pais, no caso, são as únicas referências e os heróis do seu filho. Dele. Mas ali entre 7 e 10 anos acontece alguma coisa no desenvolvimento da criança que o herói passa a ser o youtuber, a influencer, a os outra amigos, referência. Que é... Isso. Então, assim, ali, de 7 a 10 anos, você vai ser o centro da atenção dos seus filhos. Só que isso passa muito rápido. Muito rápido, exatamente. E agora, para você ser uma mulher bem-sucedida, eu tenho a vida. Entendeu? Então, assim, dentro da Votri eu consegui linkar ser muito bem-sucedida, fazer algo que eu amo e não abrir mão do que é primórdio na minha vida, que é ser mãe do Lohan, ser esposa do Felipe. Eu quero deixar um legado, eu quero ter uma família, eu quero ter pra onde voltar. Que no final é realmente isso que importa. Você pode ter milhões na conta, mas se você não tiver alguém pra dizer que você ama, pra dizer que você é importante... Voltar pra casa. E pra você voltar pra casa, nada valeu. Entendeu? E essa é a oportunidade que você proporciona para as mulheres. Isso mesmo, que são as auroras. Então, a aurora, o que significa a aurora? É o primeiro nascer, significa que o sol está vindo, né? Então, a aurora quer dizer que o momento de escuridão está acabando e está vindo um novo momento de vida. Então, para essas mulheres saber que às vezes tem mulheres que estão passando por um momento difícil, não está sabendo lidar com a situação, está trabalhando, sabe que o filho tem um laudo, tem que levar em fono, psicólogo, psiquiatra, e fica naquela luta, ou está em casa passando necessidade financeira. Então, esse projeto vem realmente como um renascer, um novo momento. E é isso que eu quero gerar na vida delas, assim como Deus me permitiu que eu tivesse. Que lindo. Já tem alguma rede social ou alguma coisa da Ainda não, mas tem as tuas. Não, combinado. Então faz o seguinte, olha naquela câmera ali agora e dá um recado para essas mulheres e para as pessoas que te ouviram especialmente. Claro. Fala também aí desse @ para quem quiser saber mais sobre o projeto, quiser te conhecer, quiser saber dos seus produtos e principalmente essa questão da ONG Aurora para as mulheres que estão precisando, que tem esse desafio para lidar e agora essa oportunidade que você está oferecendo. Claro, então vamos lá. Primeiro de tudo, então, o meu Instagram pessoal é @JenniferMoraes, Czinho a mais ali. Daí nós temos Jennifer também... normal, com 2 N's? JENNIFR, daí Moraes normal, com Czinho no final. Por causa que é César. A gente vai deixar os arrobas ali também. Por favor. Daí o @Votri, que é do consórcio. E daí, gente, auroras. Mulher, se você tá aí realmente se vendo num momento de escuridão, sem entender ou acreditar no dia do amanhã, vem falar comigo. Existe de verdade oportunidades que vão te ajudar a trazer receita para o seu lar, para sua casa, sem você abrir mão do mais importante, que é a sua identidade. Nós fomos chamadas para nutrir, cuidar, e nós não podemos abrir mão dessa essência. A gente pode sim ter recurso financeiro sem abrir mão de ser mãe, de ser esposa, de cuidarmos do nosso lar, que é o lugar onde que você e sua família vai retornar todos os dias. Não abra mão disso. Não deixe mais de ser mãe. Não troque uma herança. A Bíblia fala que os filhos são herança por salário. Salários tem a vida para ganhar. Herança é somente essa. Nossa, top. Eu aprendi num treinamento recente que a gente fez, que são as algemas douradas. Né? Às vezes a gente está num salário que proporciona até uma segurança financeira, mas não te deixa ser mãe, não te deixa ser esposa. E sabe, Jennifer, eu sempre encerro aqui o podcast falando sobre o que eu aprendi com a pessoa que está na minha frente. E a gente vive hoje num tempo, como você bem colocou ali, de crianças órfãos de pais. De pais vivos. De pais vivos, isso, bem lembrado, bem colocado. Esse ponto é importante. Crianças órfãos de pais vivos. Mas a gente também vive um tempo onde vivemos tempos de mulheres viúvas de maridos vivos. É verdade. Né? Você vê um tempo onde, cara, é a minha visão, é a minha opinião, parece que hoje o poste é que mija no cachorro. Não é mais o cachorro que mija no poste. É verdade. Os valores se inverteram e você vê mulheres que não têm mais a disposição
a energia de colaborar com o seu marido em casa, de ajudar, querem ser, como é que tá o termo agora? Independentes. Não, nem independente, tem a esposa troféu. Ai, meu Deus, que absurdo. Gente, olha, se a gente for falar disso, a gente vai ter que fazer um outro podcast. Porque, não, vai ter, pode deixar. Meu Deus do céu, que absurdo uma mulher se colocar num objeto, sabe? Achar que cuidar da casa, sabe? Porque elas falam, né? Sim. Porque eu só cuido da minha casa e dos meus filhos. E olha lá, porque às vezes ela nem isso faz. Mas vamos supor que, mesmo que ela tenha toda uma pessoa, eu tenho aqui uma equipe de pessoas, ainda assim ela vai estar em casa, dando direção às pessoas. Então, por mais que ela não trabalhe, que o marido pode possibilitar isso pra ela, ok, se essa é a verdade. Ela não é um objeto. É a verdadeira, ela não é um objeto pra fazer isso. Ela tá fazendo o que é importante, ela tá cuidando da casa. A única diferença é que o marido está numa condição de poder proporcionar isso pra ela. Só isso. Sim. Mas ela não deixa de ser tão importante quanto ele na função que ela está fazendo. Sim. Então, assim, isso da mulher ser independente foi onde começou a dar tudo errado. Tudo errado. Porque nós não somos independentes. Ninguém é, né? Ninguém é. A gente é dependente diariamente. A gente é dependente de um cliente para comprar teu produto. Você é dependente. Eu fui dependente do meu pai. Você não come um pão sem alguém. Não. Eu fui dependente do meu pai um dia querer gostar da minha mãe para eu poder ter nascido. Entendeu? Eu sou tão dependente. A gente é dependente nas mínimas coisas diariamente. Então não existe essa independência. A gente é dependente. O que a mulher ela tem que entender é que ela tem que ser dependente assertivamente. Dependente quando ela precisa, da maneira que ela precisa e de forma assertiva. Então, você pode ser dependente de um marido? Pode, você deve ser. Porque se o homem não é dependente do amor que ele recebe, a mulher não é dependente do amor que ela recebe do cara, não tem por que estar junto. Entendeu? Fato. Só que eu não posso ser dependente a ponto de não viver por viver na vida dele. Abrir mão da minha vida pra viver a vida dele. Tem que ser uma escolha. Hoje eu estou em casa, não trabalho porque eu escolhi estar na casa. Isso me satisfaz. Entendeu? Hoje eu trabalho na Voter, eu ajudo meu marido, né? Ali, tal, em questão financeira, porque eu escolhi. Então, assim, tudo no relacionamento tem que ser escolha de ambos. Tem que ser algo, assim, que existe alegria no estar junto. É tão gostoso também quando a mulher tem recurso financeiro, porque até aquilo... O cara sabe, ela não tá comigo porque ela precisa. Ela tá comigo porque ela quer. Embora... Eu tenho... E essa, eu falo como homem, essa sensação para um homem... Não é gostoso? Cara, faz o homem fazer o que ele dá... Essa segurança pro homem, cara, não tem o que pare. Um cara que tem uma mulher que ele sente que a mulher tá com ele porque ela gosta dele, não é porque ela necessita, nada para esse cara. Nada para. E vou te contar, né? Que você sabe que eu tô no 3º casamento. Demorou a aprender isso. Mas eu aprendi, deu certo. Então, assim, 3º e último agora, acabou, né? não tem mais. Já falei pro Felipe. Inclusive meu xará aí, né? Já falei pra ele. Falei, Felipe, se um dia você acordar querendo separar, dorme que passa. Ou se não, pede pra Deus te levar. Porque até que a morte nos separe. Entendeu? Ou Deus te mata ou a gente vai permanecer junto. E acabou. Então, amigo, isso é muito legal, porque nós dois crescemos. O Felipe amadureceu, extremamente. Eu cresci, assim, extremamente. Então, os dois começam a crescer. Os dois começam a buscar realmente melhorias. E os dois vão. Quando você vê, não tem como você explodir. Não tem como você não explodir. Entendeu? Uhum. Tudo vai dar certo, porque os dois estão ali, ó, numa sinergia de crescimento para ambos. Isso faz toda a diferença no casal. Meu Deus do céu, você saber que a pessoa que tá do teu lado tá fazendo de tudo pra você crescer assim como ele. E hoje você vê as relações, parece que é uma briga, uma disputa de poder e ego. Acontece. Então, por muito tempo eu fui assim. Por muito tempo eu queria ganhar mais pra não ser dependente. Porque lembra que um dia a minha mãe não pôde ser dependente do meu pai? Então eu não tive uma mãe presente, eu tive uma ótima treinadora. Uma ótima treinadora, mas eu não tive uma mãe. Ela me treinou pra vida. Ela foi uma treinadora extraordinária pra mim. Ela me ensinou a vender, ela me ensinou a me comportar. Mas eu nunca tive aquela mãe que eu corria pro colo e falava, mãe, hoje aconteceu isso na minha escola. Eu nunca tive isso. Isso dói. Então, hoje eu tô construindo os laços que lá atrás eu não tive como construir com a minha mãe. Não foi culpa dela, não foi porque ela não quis. Porque ela não tinha outra opção, ela não tinha um homem pra sustentar. Fez o melhor que ela podia naquele momento. E meu pai também, coitado. Dentro da realidade dele, ele achava que o melhor que ele estava fazendo era aquilo. E ok, hoje eu amo eles, sou extremamente grato por tudo que eles fizeram, por eu estar aqui, é graças a eles, sabe? Mas as mulheres hoje não estão ocupando os seus papéis porque os homens não estão ocupando os papéis deles. Então, assim, na minha casa, vou te dar como exemplo, quem paga as contas da minha casa é o Felipe. Eu posso ganhar o mais bem que for. O meu dinheiro é pra mim, pro meu filho, entendeu? E não que eu exija, mas ele, cara, eu trabalho, e isso dá gás pra ele, ele mesmo fala, entendeu? Quer ver o Felipe se mexer, amor, quer ir viajar pra tal lugar, sabia? Eu tenho medo de falar pra ele o que eu quero, juro pra você, não tô brincando, eu tenho medo. No modo psicopata. Eu tenho medo, porque quando eu falo pra ele, ó, eu quero essa aliança, quando a gente namorava, ele falava assim, ó, quando você casar, que tipo de aliança você quer casar? Eu falei assim, a que eu quero ou a que eu sonho? Ele falou, não, pode falar que você sonha. Eu falei, ele trabalhou um mês inteirinho
fazendo obra, né? Que ele tem uma construtora fazendo obra. O dinheiro, assim, de uma construção, de um trabalho dele foi inteirinho pra comprar aliança. Eu quase que pra trás. Eu falei, você fez isso? Ele falou assim, não era teu sonho? Entendeu? Então, assim, não existe meio termo. Eu vejo nele essa necessidade. Mas por quê? Porque eu nunca disputo com ele. Eu falo, cara, você é capaz. E eu amo ser mulherzinha. Toda mulher. Ai, porque eu quero ser empoderada, eu quero ser a boazuda. Você quer ser boazuda porque ainda você não foi mulherzinha. No dia que você for mulherzinha, minha filha, é um caminho sem volta. Você saber que você tem um homem na tua casa. Olha, hoje eu não me preocupo mais, amigo, com a conta da água, com a conta... Eu me preocupo se o Felipe morrer. Entendeu? Eu só oro pra Deus guardar ele. Porque eu já dormi, eu não dormi pensando como eu ia pagar as contas. Hoje eu não tenho essa preocupação. E eu não tô com ele por causa disso. Porque eu também tenho meu dinheiro. Sim, entendeu? Sim. Mas o fato de você ter uma pessoa parceira, de verdade. E quando eu falo parceirismo, não é sobre ter recurso financeiro, sobre o cara pagar, o quanto que ele pode pagar. É sobre o quanto que ele tá do teu lado disposto a resolver o problema. Entendeu? Ó, amanhã, meu Deus do céu, não sei o que eu fazer porque eu tenho uma conta de R$1.000 pra pagar. Não é sobre o cara falar, não, eu tenho os milão, ó, você não precisa nem se preocupar. Se o cara falar, amor, fica calma, eu vou resolver. Não interessa se o cara vai ligar pra pessoa, vai tentar renegociar, se o cara vai buscar um empréstimo, entendeu? Não interessa. É o fator de você saber que tem alguém do teu lado, que segura as pontas. Tipo, sabe aquilo ser homem mesmo? É homem, isso homem mesmo. Porque eu vou pra resolver. Mulher relaxar esse ponto, pra ela aceitar ser, como você falou, mulherzinha, ela tem que ter do lado um homenzão. É claro. Se o cara for um covarde, um banana, nenhuma mulher vai conseguir ser mulher ali do lado. Os buracos foram feitos para ser preenchidos. Se você fazer um buraco agora ali no asfalto, daqui 15 minutos vai estar cheio de poeira dentro. Nenhum buraco fica sem ser preenchido de alguma maneira. Todo buraco vai ser preenchido. Então, se o homem não ocupa o espaço dele, no lugar dele de homem, a mulher vai ter que ocupar esse espaço. Só que se a mulher ocupar o espaço do homem, não ocupar o espaço de esposa, esse homem vai buscar alguma mulher. Show. Você tá entendendo? Claro. E aí começa todo esse equilíbrio familiar. E daí, se você não tá no teu papel de mãe, o teu filho vai buscar alguém. Ele vai buscar alguma coisa que preencha esse papel. Às vezes até internet. Internet. Quantos adolescentes você vê envolvido em droga, em más amizades? Porque tá buscando aceitação, tá buscando um carinho que não teve. Quantas mulheres se envolvem em relacionamentos completamente abusivos? Porque elas têm a necessidade de ser vistas, serem enxergadas. Então, se ela se envolve com qualquer migalha de relacionamento, só pra dizer que é amada. Entendeu? Sim. Não é amor de verdade, mas só do cara falar, eu te amo. O cara não vale nada, mas ela precisa, ela teve a necessidade, ela cresceu buscando essa necessidade. Então, assim, qualquer migalha pra quem passa fome é banquete. Então, hoje você vê tudo isso acontecendo, amiga. A gente tem que marcar outro podcast. Nossa, nem fale. Eu olhei aqui porque, na verdade, já me arrepiou isso. E algumas vezes eu senti essa energia aqui. Cara, bem isso mesmo. Se deixar aqui, a gente já abre outro podcast, já começa mais um já. Bem isso. Cara, Jennifer, sensacional a tua visita aqui. Adorei tuas palavras. Que você bom, é um exemplo de mulher, com todo respeito a você, ao Felipe, sua família. Você é um exemplo de mulher mesmo. Obrigada, amiga. Em tudo, né? Como empreendedora. Acho lindo essa questão de que você entendeu no teu processo que não é só empreender. É sobre como eu estou servindo. Como a minha vida está honrando a Deus, independente aqui de religião. Sim. Mas como a minha vida está servindo o próximo. O que eu estou deixando com aquilo que eu estou fazendo? Porque é só por dinheiro? Não. Não é nada a ver com dinheiro. É sobre legado, é sobre oportunidade, é sobre viver uma vida com responsabilidade, com ética, né? De uma forma a buscar, o que eu falo muito assim, eu não tenho nenhuma religião, mas sou um apaixonado pela história de Jesus Cristo. Para mim não existe história mais linda do que esse mestre. Independente, uma vez eu estava num congresso, era um congresso lá na Bola de Neve, e era o último dia do congresso, e foi um pastor ali, e no final, cara, o culto terminou quase 2 da manhã. Caramba. Muito bom, muito gostoso, recomendo. Independente de religião, eu adoro isso. Aprender a estar com Deus em qualquer lugar é sempre muito bom. E aí, no final do culto, ele falou assim, agora vocês podem ir para casa. Vão e preguem o evangelho, igual na Bíblia, ide. Mas aí que foi a chave, ele falou bem assim, vão agora vocês saem daqui e vai todo mundo pregar o evangelho. Só que tem uma coisa, só usem as palavras se forem realmente necessárias. Caramba. Nossa, agora eu que me arrepiei, ó. Olha aqui. Né? Porque é sobre isso, é o exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É verdade. E tudo isso que você conquistou foi porque isso. Você nunca se contentou com os limites que a vida te impôs, né? Nunca desistiu, como você falou ali, Diana,
né, seguiu esses preceitos e essas lições, e tudo isso te proporcionou estar na posição que você está hoje. E a gente sabe que isso não é fácil, sempre tem altos e baixos, mas mesmo assim você se coloca numa posição hoje de ajudadora, como você mencionou ali, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam, né? E hoje você ainda abre a tua empresa para dar essa assistência, esse auxílio, essa ferramenta para mães que precisam e buscam esse posicionamento. Então, parabéns pela sua vida, parabéns pela postura, pela forma como você lida com tudo isso. Que Deus continue abençoando você e sua família cada dia mais e mais. Obrigado pelas lições que você nos compartilhou aqui. Eu já vou deixar marcado com você a nossa próxima. Tenho certeza que o pessoal vai cobrar. Agora eu vou ceder para você mais uns minutinhos para você dar suas considerações finais. Pode falar aí pro pessoal que tá te ouvindo. Nossa, depois disso você falou, olha, fiquei até sem palavras, mas eu quero também devolver a você. Toda vez que a gente conversa algo extraordinário, eu sempre aprendo muito também. Quando juntam duas cabeças pensantes, né, que tem a mesma finalidade, a mesma sinergia, a mesma energia, não tem como, né, não sair um bom bate-papo. E realmente eu tô aqui totalmente aberta para novos podcasts. Eu acho assim que é importante a gente falar sobre tudo isso, porque é um momento que a gente está vivendo a nossa geração que falta mulheres posicionadas, entendendo que realmente a sua verdadeira essência, entendendo o seu caráter, porque existe um caráter nosso que foi estabelecido já por Deus na nossa vida e a gente está esquecendo da nossa verdadeira identidade, vivendo um padrão. Né? Hoje, gente, eu nunca imaginei que eu vi que é legal ser do job, falar como se fosse do job, fosse alguma coisa interessante. O job mudou, entendeu? Se falasse job é trabalho. Não é trabalho, né? É outra forma de trabalho, né? Mas assim, hoje virou natural. Você entra no Instagram, as meninas estão falando, quanto que eu faturo? Sabe? Com o job. Então, quando eu achei que a esposa do troféu era terrível, chegou do job. Eu falei, caramba! Tem pior. Então, assim, é muito triste, porque é tão legal quando elas falam, quanto que eu ganho, quanto que eu recebo. Mas e conta, como que você se sente depois de cada programa? Sabe? Como que tá a tua autoestima? Você vai ver a maior taxa de suicídio são pessoas que atuam no ramo de prostituição. A maior índice de suicídio, porque as pessoas não conseguem entender. É um objeto, né? A pessoa não se vê como valor. Então, assim, é muito triste tudo isso que está acontecendo. Então, eu vejo, assim, quando você me abre um momento de fala, que eu posso me externalizar a minha opinião, o que eu acredito como verdade, eu fico muito agradecida. Porque, infelizmente, hoje você está vendo lugares que só estão dando espaço para aquilo que é popular. E o que a gente fala muitas vezes não vai ser popular, mas é verdade. E a verdade, como eu falei lá atrás, muitas vezes vai doer, mas é aquilo que vai te curar. O remédio, o chá de boldo não é o mais gostoso, mas é o que é o melhor pro estômago, na verdade, é aquele chazinho que curava mesmo. Então, assim, a nossa conversa tem que ser isso, é o chá de boldo aqui. E gratidão, Felipe, de verdade, por você ter me dado essa oportunidade. De verdade mesmo, foi maravilhoso. É do teu merecimento. Como você viu, nem todo anjo usa auréola, né? Faz parte. E aqui você aprendeu hoje o quanto as dificuldades fazem com que a gente cresça. Como eu falei desde o início, é sobre isso. Principalmente, a gente não está falando aqui só de empreendedorismo, porque a vida é o teu maior empreendimento. E como que você está fazendo bom uso da sua vida. Espero que você tenha aprendido boas lições no podcast de hoje. Nos vemos na próxima. Obrigado por acompanhar até aqui. Deixa seus comentários. Eu sei que a galera tá... não, quero mais, quero mais. Beleza, vai ter. Vamos marcar já o próximo. Comenta aqui o que você aprendeu. Curte, compartilha. Envia para os seus amigos lá que estão... Para suas amigas que estão precisando ouvir uma palavra de força, de sabedoria, de prosperidade e, acima de tudo, guiada por Deus. Obrigado por você estar aqui com a gente. Mais um episódio. Nos vemos na próxima. Até mais.